Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast de economia aqui do C6 Bank. Eu sou a Thaís Andréa, do time de conteúdo, e antes de começar a nossa conversa, quero desejar a você um excelente 2023. Bom, no episódio de hoje, a gente vai recapitular os principais acontecimentos econômicos do Brasil em 2022. A gente fala também dos desafios que 2023 reserva para a economia brasileira. Como deve ser a trajetória da inflação? E os juros, quando começam a cair? O que será do PIB brasileiro? Para onde vai o dólar? O time de economia do C6 Bank responde tudo isso para você. Hoje é 2 de janeiro de 2023. Vamos nessa? A inflação não deu sossego para os brasileiros em 2022. Se você acompanha nosso podcast, sabe que essa foi uma das principais preocupações no campo econômico tanto no Brasil quanto lá fora. No início do ano passado, a produção global de mercadorias ainda se recuperava do choque da pandemia. A expectativa era que a produção se normalizasse e os preços fossem se acomodando, mas a guerra na Ucrânia tornou tudo muito mais complexo. O conflito iniciado em fevereiro fez disparar os preços dos alimentos e a cotação das commodities. O petróleo chegou a $128 por barril em março, valor 80% maior que a média de 2021. Esse revés trouxe um novo choque inflacionário e adiou a tão esperada normalização da produção global de mercadorias. O Brasil, claro, sentiu o impacto. A gente viu altas expressivas de preço por aqui. Vou citar alguns exemplos. Quando a gente olha para os bens industriais, segmento que inclui de veículos a pasta de dente, a gente vê que a inflação nessa categoria ultrapassou 14% em abril de 2022, patamar que a gente não via há pelo menos 20 anos. Outro exemplo é o segmento de alimentação no domicílio, que apresentou alta de 17,5% em julho. A gasolina também pesou no bolso dos brasileiros. O combustível encerrou o primeiro semestre com alta de quase 27% em 12 meses. Mas não foi só o cenário internacional que contribuiu para a alta dos preços no Brasil. Do lado doméstico, houve fatores que pressionaram particularmente os preços no setor de serviços, categoria em que estão restaurantes, salões de beleza, academias, entre outros. O primeiro fator foi a remarcação de preços após a pandemia. À medida que a vacinação contra a Covid-19 foi avançando, estabelecimentos reabriram as portas com preços reajustados. Ficou mais caro ir ao cabeleireiro e comer fora de casa, por exemplo. O segundo fator que pressionou a inflação em 2022 foi a inércia inflacionária, quadro típico da economia brasileira em que os preços de hoje são reajustados conforme a inflação passada. Essa dinâmica aparece, por exemplo, no reajuste da mensalidade da escola ou da academia, que costuma acompanhar a inflação do ano anterior. Por causa da inércia, os preços no setor de serviços tendem a cair lentamente. O mercado de trabalho aquecido é o terceiro fator que ajuda a entender o que puxou a inflação para cima em 2022. A taxa de desemprego caiu para 8,3% em outubro, nível mais baixo desde junho de 2015. Uma boa notícia para os brasileiros. Acontece que isso dificulta a queda da inflação, pois pode elevar os salários acima da produtividade e pode aumentar os custos das empresas. Esse custo maior pode ser repassado para o consumidor e, assim, gerar mais inflação. Por essas três razões que eu mencionei aqui, remarcação de preços, inércia inflacionária e mercado de trabalho aquecido, por causa delas, a inflação de serviços avançou quase 9% em 12 meses até julho e atingiu o maior nível desde junho de 2014. Depois disso, os preços não cederam muito. Hoje, a inflação de serviços está próxima dos 8%. Na nossa visão, a inflação de serviços vai ser um grande desafio para o Brasil em 2023. Ela deve dificultar a queda do IPCA, principalmente em razão da inércia inflacionária. Mas nem tudo sobre a inflação foi má notícia. Depois de ter chegado à casa dos 12% em abril, a máxima do ano, o IPCA recuou e deve fechar 2022 em 5,6% nos nossos cálculos. O dado oficial sai no dia 10 de janeiro. Dois motivos em especial contribuíram para esse alívio na segunda metade do ano. O primeiro foi o corte de impostos. Os tributos federais sobre gasolina e etanol foram zerados. Além disso, a cobrança de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações foi limitada a 17% e 18%. Essa redução fez o IPCA registrar deflação por 3 meses seguidos entre julho e setembro. Outra fonte de alívio para a inflação no segundo semestre de 2022 foi a queda das commodities, especialmente a queda do petróleo. Com a economia global crescendo mais devagar, o preço do barril recuou quase 30% entre junho e dezembro. Essa queda puxou para baixo o valor da gasolina, item de peso relevante no cálculo da inflação. Com a produção global de mercadorias normalizada e o alívio no preço das commodities, já dá para dizer que a inflação de bens ficou para trás. O IPA industrial, índice da FGV, que acompanha os preços ao produtor, mostrou deflação entre agosto e novembro. Em breve, essa queda deve se refletir nos preços ao consumidor.
Para combater a inflação elevada no Brasil, o Banco Central subiu ainda mais os juros. A Selic, que estava em alta desde 2021, chegou a 3,75% em julho de 2022, patamar em que se encontra até hoje. O aperto monetário teve efeito mais intenso a partir da segunda metade do ano passado. Agora, depois de quase 6 meses de Selic estacionada em 13,75, você deve estar se perguntando quando os juros vão começar a cair. Na nossa visão, isso não deve acontecer tão cedo. Os juros devem permanecer no nível atual e devem começar a cair a partir do terceiro trimestre deste ano, entre julho e setembro. Hoje a gente enxerga a Selic em 11,75% no fim de 2023, mas há risco de juros até mais altos que isso. E por que a gente enxerga esse cenário? Porque apesar dos esforços do Banco Central, os preços devem continuar em alta. Nossas projeções apontam que a inflação deve encerrar 2023 em 5,9%, resultado distante da meta de 3,25% do BC. Quem explica melhor esse quadro pra gente é a Cláudia Moreno, economista responsável pela cobertura de Brasil aqui no C6 Bank. Thaís, em 2023, a gente não vai ter a ajuda que a queda de impostos deu para a inflação no ano passado. Inclusive, alguns impostos podem voltar a subir, como os tributos sobre a gasolina, por exemplo. Por outro lado, a inflação de bens industriais deve ser mais branda e a de serviços deve desacelerar, ainda que a passos lentos por causa da inércia e do mercado de trabalho aquecido. No fim das contas, a composição da inflação muda, mas o resultado nem tanto. De modo geral, esse ano o IPCA deve subir no mesmo ritmo de 2022, isso segundo as nossas projeções. Outro ponto que reforça essa perspectiva é o aumento dos gastos públicos sem contrapartida fiscal. Pensa comigo, de um lado, o BC tenta combater a inflação com uma Selic alta para esfriar a economia, e de outro, a aprovação de novas despesas públicas faz o oposto. Ela estimula a economia. Nesse jogo de forças contrárias, os juros podem acabar permanecendo altos por mais tempo e afetar ainda mais o crescimento do PIB, tanto nesse ano quanto no ano de 2024. Além disso, outra consequência do aumento de gastos é o risco fiscal, que pode levar ao avanço do dólar. Como a gente explicou no episódio 38 aqui do nosso podcast, um cenário de fragilidade fiscal afasta investidores, o que leva à saída de dólares do Brasil e faz o real desvalorizar. Com isso, produtos importados ou cotados em dólar, como alguns alimentos e a própria gasolina, eles ficam mais caros e a inflação sobe. É por essas razões que a gente enxerga uma inflação persistente esse ano. Também é por isso que a gente projeta Selic elevada até pelo menos o terceiro trimestre. Se a inflação não perder força suficiente, pode ser que nem haja corte de juros em 2023. Agora a gente vai falar de PIB. Como vai ser o desempenho da economia brasileira em 2023? Bom, o crescimento econômico foi significativo em 2022. O dado oficial só sai em março, mas segundo os nossos cálculos, o PIB avançou 2,8% no ano passado. Só que em 2023 a história deve ser diferente. Nossas projeções sugerem PIB praticamente no 0 a 0. E por que a gente não vê um crescimento tão forte esse ano? A razão é simples. Os fatores que contribuíram para o avanço do PIB em 2022 não vão estar presentes em 2023. Tudo indica, aliás, que os bons ventos foram embora ainda em 2022. O resultado do PIB do terceiro trimestre, divulgado recentemente pelo IBGE, mostra que a economia brasileira cresceu apenas 0,4% entre julho e setembro, contra o avanço de cerca de 1% dos trimestres anteriores. Na primeira metade de 2022, a economia brasileira experimentou atividade forte no mundo, que manteve aquecida a demanda por matérias-primas brasileiras, alta das commodities, que favoreceu a entrada de dólares no país e beneficiou empresas exportadoras, e reabertura dos serviços, que impulsionou as vendas no setor após a pandemia. Quando os dados do quarto trimestre de 2022 forem divulgados, provavelmente a gente vai ver que não restaram frutos para colher na segunda metade do ano. É que o mundo passou a crescer menos, a cotação das commodities caiu e os juros altos passaram a ter efeito mais intenso na atividade econômica a partir da segunda metade de 2022. Por tudo isso, a gente acredita que o PIB do quarto trimestre de 2022 deve ficar estagnado ou até negativo. A nossa conversa agora é sobre a situação fiscal do Brasil, um dos maiores desafios que o país enfrenta atualmente. A preocupação já era grande mesmo antes da aprovação da PEC da transição, proposta que ampliou em 168 bilhões de reais o teto de gastos do governo. Só lembrando, o teto de gastos é um mecanismo para limitar o crescimento das despesas públicas e reforçar a credibilidade fiscal do país. Como a gente explicou no nosso episódio 33, a escalada dos gastos do governo brasileiro não vem de hoje. A dívida líquida pública, que é o quanto o governo deve a seus credores,
commodities, descontando o que tem a receber, a dívida está em alta desde 2013 e deve continuar elevada. Se a expectativa do mercado medida pelo Boletim Focus se confirmar, o Brasil vai ter fechado 2022 com uma dívida líquida pública equivalente a 57,5% do PIB. Como a gente gravou esse episódio em 29 de dezembro, o dado é do Boletim Focus publicado no dia 26, mas o ponto que vale destacar é o seguinte: esse montante é alto para o padrão de países emergentes. Nossa dívida é maior, por exemplo, que a do Chile, Peru, México e Colômbia. Em 2023, essa conta deve saltar para 61,5% do PIB, ou 6,5 trilhões de reais. Isso é muita coisa. Inclusive, o nível fica próximo do recorde histórico de 62,5% atingido em dezembro de 2020. Os gastos extras contratados para 2023 vão custear principalmente o Bolsa Família em R$ 600 e o adicional de R$ 150 por criança de cada família atendida pelo programa. Na nossa visão, não há nenhum problema em propor ou criar novos gastos para atender a demandas sociais urgentes e direcionar recursos para o melhor funcionamento das instituições públicas. A questão é que os recursos são finitos. É por isso que a gente acredita que novos gastos deveriam ser compensados por cortes em áreas menos relevantes, como as desonerações tributárias concedidas a alguns setores da economia, por exemplo. Nesse ano, quando o assunto é credibilidade fiscal, vale ter atenção aos seguintes pontos. O primeiro ponto diz respeito às regras que devem ser adotadas para ancorar os gastos públicos. Uma vez que o teto de gastos, ao que parece, não funciona mais para limitar a dívida, qual será a nova âncora fiscal do Brasil? O segundo ponto de atenção é sobre o rumo da Selic diante do aumento do risco fiscal. É importante lembrar que a dívida elevada pode afastar investimentos do Brasil, o que puxa o dólar para cima e gera mais inflação. Como a Cláudia Moreno já explicou no comentário dela, esse quadro pode fazer o Banco Central ter de adiar o início do corte de juros, o que compromete ainda mais o crescimento do PIB brasileiro. Agora, a nossa conversa é sobre o dólar. Como você já deve ter percebido, tudo está conectado. Com a escalada da dívida pública brasileira, o risco fiscal aumenta e isso pode fazer o dólar subir. Dólar alto, por sua vez, pressiona a inflação, o que mantém a Selic elevada e prejudica o crescimento do PIB. É por isso que é tão importante entender o comportamento da moeda americana em relação ao real. Além das questões particulares da economia brasileira, o cenário internacional também pesa, e muito, na cotação do dólar. No ano passado, a alta das commodities favoreceu países exportadores, incluindo o Brasil. Isso ajuda a explicar por que, mesmo com a forte valorização do dólar em nível global, o real pouco se moveu. Agora o quadro deve mudar. Junto com a queda das commodities, o avanço dos juros nos Estados Unidos podem puxar o dólar para cima. Isso porque quando a taxa básica sobe lá, a rentabilidade dos títulos americanos aumenta. Como esses títulos são considerados investimentos mais seguros, isso leva à migração de dólares para os Estados Unidos, o que tende a fortalecer a moeda americana e enfraquecer as demais, incluindo o real. Considerando esse cenário de risco fiscal no Brasil, queda das commodities e avanço dos juros nos Estados Unidos, a gente acredita que o dólar vai chegar ao fim de 2023 cotado a 5,80. Hora da nossa agenda. Eu compartilho aqui os principais dados econômicos que a nossa equipe acompanha nessa primeira semana do ano. Na quinta-feira, dia 5, o IBGE divulga a produção industrial do Brasil no mês de novembro. A gente prevê queda no volume de itens produzidos pela indústria brasileira. Na sexta-feira, dia 6, sai a inflação da zona do euro do mês de dezembro. A expectativa é que o índice continue cedendo em razão dos juros mais altos e da queda nos preços de energia, em especial do gás natural. Também na sexta-feira, a gente vai conhecer os dados de dezembro do mercado de trabalho dos Estados Unidos. O número de contratações deve continuar forte, mas com sinais de desaceleração, em linha com o crescimento mais fraco da economia americana. Bom, então é isso. Chegamos ao fim do episódio. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo junto com a Nayara Fraga e a Malena Oliveira. A edição de som segue comigo, Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais é da Karina Campos, David Romai e Sara Santana. O Macro Review é um podcast semanal e você pode ouvir a gente em várias plataformas. No canal do C6 Bank no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Pocket Casts e Google Podcasts. Você escolhe. Uma boa semana para você, um ótimo início de ano e até a próxima.